O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 20, celebramos São Bernardo dentro da 20ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e obedecer tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, minha gente, hoje Jesus trava mais esse discurso, aí, e ele é um pouquinho em contrapartida, o ensinamento de Jesus é um pouco em contrapartida do Evangelho de ontem, né? Do Evangelho de ontem. Quando Jesus fala no Evangelho de ontem que nós devemos nos amar para poder amar a Deus, para poder amar o próximo, esse é o maior dos mandamentos, amar a si mesmo. Hoje o Evangelho já mostra Jesus falando, né, dos fariseus, dos saduceus, enfim, dos mestres da lei, do povo do templo, que gosta de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, que gostam de ser chamados de mestres, ou seja, gostam de se aparecer. Jesus, em contrapartida do Evangelho de ontem, ele está dizendo assim: não adianta você ficar querendo se aparecer somente por aparecer. Isso não é oração nenhuma. Isso não te leva a celebrar este amor a si próprio, amor ao outro, esse amor que é gratuidade, esse amor que brota de Deus. Esse se aparecer acaba fazendo com que Deus fique do lado e nós ocupemos o lugar de Deus. Então eu quero me aparecer. Um padre, um bispo, um leigo, um coordenador, né, que quer só se aparecer, ele está fazendo o quê? Está deixando Deus de lado, está deixando Cristo, está deixando o segmento da pessoa de Jesus Cristo do lado para poder ocupar então o lugar de Deus Pai, para ocupar o lugar de Jesus, para ocupar até o lugar do Espírito Santo. Está errado. Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, está errado. Nós não podemos fazer isto. Nós precisamos ter a humildade de olhar um pouquinho aí no final do Evangelho de hoje. Eu vos criei para servir. Você está junto comigo para servir, para você caminhar no mesmo caminho e não para querer se aparecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante a gente se questionar. É importante a gente questionar pessoas que às vezes estão nas nossas famílias,
que estão nas nossas comunidades, nossas pastorais, movimentos, enfim, que constroem o reino de Deus junto conosco. Claro, primeiro me questionar, né? Nos questionar primeiro se eu não estou me aparecendo mais do que o próprio Senhor. E questionar as outras pessoas que estão fazendo isso também. É importante a gente prestar atenção nisso, porque senão a gente acaba, em vez de estar construindo o reino de Deus, nós estaremos destruindo o reino de Deus. E é preciso construir. Quem segue a pessoa de Jesus tem que construir o reino de Deus e não destruir o reino de Deus. E se a gente quiser só aparecer aqui, como Jesus falou, nós não vamos construir absolutamente nada. Preste atenção. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Que tipo de humilhação é esta? É aquela humilhação pelos pecados, humilhar-se pelas vezes que nós queremos destruir o reino, humilhar-se pelas vezes que nós queremos trocar de lugar para com Deus Pai, o Espírito de Jesus, e possa então a pessoa de Jesus sempre aparecer. Não aparecer porque ele é maior ou porque ele é menor, porque ele nos trouxe a proposta do reino de Deus. Pensa nisso, trabalhe pelo reino de Deus, não precisa se aparecer, pode ficar tranquilo, nós que estamos querendo construir o reino de Deus, que querem construir o reino de Deus, não precisa se aparecer. É simplesmente construir, é simplesmente seguir a pessoa de Jesus Cristo. Pensa nisso, Deus te abençoe, Deus te guarde e a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.